programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o publicitário, poeta e apresentador de televisão, Hamilton Carneiro. Um prazer, uma alegria receber você aqui, Hamilton. Bom dia, Doracinha. Tudo bem? Eu sou de pegar na mão, viu? A gente está perto, né? Sim. Não tem que esticar muito. Prazer, Hamilton. Uma alegria receber você aqui, Hamilton. Eu sempre me refiro ao Hamilton Carneiro como meu mestre na televisão, pela simplicidade, pelo jeito de ele fazer os programas Frutos da Terra, né, Edivaldo Lourenço? Rapaz, o Hamilton é mestre de muita gente. É mestre e ele é uma espécie de pé de coelho. Onde ele encosta, dá sorte, né? E hoje, você aí de casa vai ver que o Hamilton, você é acostumado a ver o Hamilton, mas aqui você vai ver algumas coisas que o Hamilton não tinha oportunidade de contar lá no programa dele, né? E o Hamilton aqui nós não precisamos apresentar, porque sozinho é mais famoso que nós tudo junto aqui, né, Dona? É verdade. Olha, rapaz, vocês estão valorizando demais o entrevistado, no final pode decepcionar. Eu queria estender a mão, mas está longe, né? Está longe, vai daqui o meu amplexo daqui. Mas o que o Edivaldo está dizendo, Hamilton, a gente sai nas ruas e quando a gente identifica pessoas que gostam de ver televisão em um programa bem feito, como é o seu, né? Porque, se Deus quiser, no futuro vai voltar. Então, as pessoas perguntam, e o Hamilton? O Hamilton está bem, né? O Hamilton está na agência, porque às vezes as pessoas não sabem, mas o Hamilton tem uma grande agência de publicidade que é Estilos. Mas as pessoas sentem saudade mesmo da sua presença aí no vídeo, né? Acho que para falar dessa questão de saudade era bom o Hamilton começar contando como foi que nasceu o Frutos da Terra. De onde veio o Frutos da Terra, Hamilton? E completando, é um programa que completou 30 anos no ar, né, Hamilton? Olha, eu na publicidade eu costumo resumir uma história em 30 segundos. Agora vocês me dão um tempinho mais, né? Porque, 35. Pois é, eu comecei fazendo... Eu entrei para a TV Anguera, eu tinha 17 anos, eu entrei em 66. Fui operador de filme, fui cameraman, fui operador de vídeo, entendeu? Fui de áudio, fui locutor de off, né? Várias coisas, coordenador de programação. E é claro que com essa convivência, de repente eu participava da UB, né? Me ingressei na UB, União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, da qual você é presidente, né? E lá surgiu a ideia de fazer um programa cultural. E aí nasceu o UB Cultural. Era um programa mais erudito, né? Que você levava, a gente tinha uma parceria com o então Instituto de Artes da UFG, né? Então era pianista, orquestra, e entrevistar os escritores, artes plásticas, né? Então, naquele tema é interessante, a primeira vez, por exemplo, o Omar Souto, primeira vez que foi num programa de televisão, tremia, né, o Omar, se estiver nos vendo, um abraço para o Omar, né? Foi a primeira vez o Ciron que levou o Omar Souto, né? Então, muitos outros. Então, não é que o programa revelou, os talentos estavam ali, o programa registrou. Registrou. Né? E o Cultural ficou no ar por volta de 8 anos, por aí. Chegamos a fazer um especial muito bom com o Bernardo Ellis. Naquela época, o seu Jaime passou como presidente da UB também. Foi presidente da UB. O seu Jaime era, vamos dizer, o patrocinador maior do programa, né? Na televisão dele, né? Depois é o seguinte... Finalizado o Cultural, a gente fez um programa quase que de transição, mas uma transição que durou 3 anos, que foi o Espaço 2. Aí sim, era um programa mais popular, um programa com música, meio jornalismo, né? Um pouco de jornalismo, um pouco de música. Durou 3 anos para vir o Frutos da Terra. Quando estava fazendo ainda o Espaço 2, eu já tinha a intenção de fazer um programa mais popular, com a cultura popular. Nossa cultura rural muito ainda fortalecida, né? Éramos mais pessoas na zona rural do que nas cidades, né? E uma cultura que todos nós conhecemos. Até hoje eu ainda observo o seguinte, quem mora em Goiânia, que é a capital nova, ou é filho, ou é da zona rural, ou é neto, ou filho de alguém que morou na zona rural. Ou no interior, né? Nas cidades menores. Então, essa cultura é muito bem-vinda, quer dizer, são nossas raízes, as manifestações com as quais você se identifica, os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Eu vou fazer um programa com uma certa diversidade, mas que seja voltado não para a zona rural, claro, para a cidade, né, também, mas retratando isso aí. E nasceu Frutos da Terra. Aliás, a propósito, a música Frutos da Terra até nasceu antes do programa. Eu fiz a letra já pensando no programa, né? Lembrando a coisa que eu vivi, as frutas do Cerrado, né? A pitanga, bacupari, murici, né? Gabiroba. E o Genésio Tocantins botou música, né? Ele musicou.
E quando o programa nasceu, a gente já tinha abertura, quando começou o programa. Aí gravei um piloto, e eu me lembro até o dia que o Sr. Jaime convidou o pessoal, foi um coquetel lá na organização, né? Então a organização hoje é o Grupo Jaime Câmara, né? Um coquetel para receber os jornalistas, convidados especiais. E a gente apresentou uma catira, ninguém via catira estava sumida, né? E era um negócio, Edivaldo, tão curioso, que parece que as pessoas tinham vergonha do nosso caipirismo, da nossa cultura caipira. Então, parece que refutavam. E aí eu apresentei uma catira, o saudoso Domiciano de Faria estava lá, veio parabenizar, olha, eu gostei demais do programa, qualidade, mas você não vai conseguir sustentar essa qualidade. Por exemplo, onde é que você vai arranjar mais catira? Foi o Domiciano, televisão consagra. Televisão é uma coisa, é um veículo um pouco mágico. A hora que sair essa, vão aparecer outras. Curiosamente, o primeiro programa foi ao ar no dia 7 de julho de 83. Na semana seguinte começaram a ligar, aqui em Tubiara também nós temos uma catira. Essa que eu levei a primeira foi de Itaúsu. Aqui em Jaraguá nós temos uma catira e outros grupos de catira, ternos de catira que estavam dispersos, né? Conseguiram reorganizar, nós vamos organizar, pode ir no programa, a hora que tiver ensaiadinho, organiza e vem. E aí sim, a música caipira, né? Tinha um programa que antecedia o Frutos da Terra, que foi o República Livre do Cerradão, do Hipopótamo, né? E estava começando a surgir assim, uma certa deformação por influência de fora da música legitimamente caipira, sertaneja, né? Por exemplo, a influência da música mexicana, Miguel Aceves Mejia, Trio Los Panchos, né? Porque os programas de rádio, era interessante, os programas, o povo fazia pedido. Então, tinha programa sertanejo e tinha programa mexicano. Mas, de repente, o pessoal pedia Miguel Aceves Mejia num programa que era sertanejo, né? E os apresentadores, os locutores, coordenados do programa, misturavam tudo. E começou essa influência, né? E o Frutos da Terra procurou filtrar muito isso, pegar muita coisa brasileira, sabe? Porque eu sempre achei que, eu vejo a música caipira, acho que os sociólogos, os antropólogos que quiserem, os historiadores, né? Quiserem fazer uma pesquisa detida sobre o que era o Brasil de 60, 70 anos, é só pegar a música caipira. Pegar lá Tonico Tinoco, Pedro Mendes da Estrada, Raul Torres Florencio, que vai ver todos os nossos costumes, como é que era o amor, como é que era a valentia, como é que eram as festas, como é que era a comida, né? Como é que se comercializava, como é que se transportava uma boiada. Então, é uma cultura riquíssima. Então, eu não vejo isso com o preconceito que muita gente vê. Tem o sertanejo universitário, que eu até chamo de sertanejo transgênico, né? Porque eu acho que não tem muita coisa de sertanejo. Não é nenhuma crítica, respeito demais, né? Pelo Frutos já passaram muitos que ainda era sertanejo primário, depois viraram sertanejo universitário, né? E eu gostava mais deles quando primário, né? Mas tudo bem. Então, é isso, o Frutos nasceu com essa intenção de registrar e até com a pretensão maior de resgatar alguma coisa que estava meio desaparecida. E cumpriu, eu acho que cumpriu, sabe, até certo ponto, essa intenção. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o apresentador, o poeta, compositor Hamilton Carneiro, né? E a gente, no bloco anterior, falava da importância que tem o programa Frutos da Terra, né, para a cultura popular goiana, e ao registrar a Folia de Reis, a Congada, a Cavalhada e outras manifestações da nossa cultura popular, ele ajudou a resgatar muitos desses grupos que estavam lá no interior, sabe, Hamilton? É a minha observação e é uma realidade do que aconteceu. E você também revelou aí muita gente importante, tanto da música caipira, né, como André Andrade, do humor, Newton Pinto e Tom Carvalho, e também o Geraldinho, né? Como é que foi a descoberta? Você podia resumir para nós assim, o que é mais importante e como é que é esse processo seu, que deu tão certo com esses grupos todos? Isso é interessante, eu não nasci na zona rural, mas passei boa parte da minha primeira infância e sempre na zona rural, fazendo do meu avô, depois meu pai, né? Hoje, até onde
onde era do meu avô, foi do meu pai, hoje é propriedade da gente, né? Então, convivendo, lá era posto de boiada, então convivendo com esse pessoal, os boiadeiros chegavam, eu era muito curioso, ia lá, estavam fazendo ali, preparando a comida, né, a janta, eu lá ouvindo os casos, né, os causos, né, e as músicas deles, né, aquela coisa ainda muito, ainda, vamos dizer, rústica, né, mas tinham lá as músicas deles, então cresci ouvindo isso, acompanhando, e sou apaixonado pela nossa cultura de raízes, né. E com Frutos da Terra eu tive a oportunidade de visitar esse pessoal, né? Fizemos especial com a boiada, com as músicas que são inspiradas no trajeto de uma boiada, por exemplo, no tropeiro, no boiadeiro, né? Fizemos, aliás, um especial com 2 programas, na Pousada, então, essas músicas, né, inspiradas nesse tema. E música que você falou, por exemplo, do André Andrade, né, que eu acho uma dupla fantástica, não foi descoberta por a gente, né? Quando eu conheci André Andrade, já eram profissionais e tal, mas a gente fortaleceu. As manifestações, por exemplo, como a catira, como a folia, o Frutos deu uma espécie de uma reanimação, porque era um circuito muito fechado, era ali na região, né? Quando vai para a televisão, parece que a televisão consagra, né? O que eu te falei, a televisão eu acho uma coisa um pouco mágica, né? E as pessoas se sentem valorizadas, porque todo mundo está vendo e chega, olha, eu te vi, eu vi você na televisão, eu vi seu grupo seu terno de folia, né? Eu vi sua dupla, então é interessante. E as revelações, por exemplo, passaram pelo Frutos da Terra, começaram, né, em televisão, Bruno e Marrone, né, Guilherme Santiago, que são duplas famosas hoje, né, João Neto Frederico, então muitos outros, né. E uma das descobertas que para mim são das mais fantásticas, porque ele não tinha nenhuma pretensão profissional, não tinha pretensão em seguir nenhuma carreira, foi a do Geraldinho, né, que foi uma coisa assim casual. Estava gravando uma fazenda, me falaram, olha, tem um sujeito aqui, contador de caso, né, quem sabe, eu sempre fui curioso para conhecer, né. Eu falei, na fazenda que eu posei, tem que trazer ele aqui até às 8 horas, você levanta cedo, fez, 7 horas já estou aprumado, né. E porque lá para as 9 eu já estava bêbado, não dá para conversar com ele não, né? Aí trouxeram Geraldinho. Fui lá, tomei um banho, fui lá, ele estava sentado um monte de lenha lá para a frente do curral, né? Lá com um cigarrinho, né? Fazendo o pito dele. Aí um dia, quando eu vi aquela voz grave, sabe? Já me impressionou, né? Aí você conta a casa, né? Então me falei, fui conversando com ele e tal, e ele me contou o caso da bicicleta, mas era um caso tão longo, sabe? Era uma transamazônica, né? Comprido, né? Aí eu sentei com o Geraldinho, fui resumir esse caso, ajudar ele, dava 2 casos, né? E resumiu, não mexi na oralidade dele, sabe? Respeitei, né, toda a essência do caso dele, mas só porque a televisão não adianta, não tem, né? Eu não posso ficar aqui hoje à tarde toda contando para você, né? Ou a noite toda contando o caso do Geraldinho. Então tem um tempo. E aí, rapaz, foi quando... Aí ele gravou e foi um sucesso. Aí foi quando eu resolvi fazer, como ter o lado de publicitário, fui fazer com ele a propaganda Cachego, que foi um negócio também muito curioso, né? Que foi a quebra, assim, de um paradigma de coisa... Olha, porque caipira, as pessoas tinham aquela preocupação com caipira. E eu sempre achei que... eu sempre não gostei da caipirice, a caricatura é terrível, mas o caipira é uma coisa muito boa, muito saudável, muito, né? Pura, muito, né? Pura, né? Então fez a propaganda Cachego, redigiu o texto para ele com palavras dele mesmo, né? Obedecendo à oralidade, e ele não fala em Cachego uma vez, porque seria falso fazer uma propaganda de uma instituição de crédito, onde o sujeito falava que era, vamos dizer, correntista da Cachego. Não era verdade. Ele estava lá no mato, isolado, não sabia ler, não sabia escrever, né? Então ele fazia uma mensagem, a Cachego apenas assinava. Isso foi durante 5 anos, né? E nos momentos interessantes era só uma vez por ano. O primeiro foi por ocasião da Nova República, depois da Constituição, depois aquela quando o Sarney queria 5 anos, o Collor estava entrando com o Marajá, a gente fez aquela do carro de boi, né? Que foi uma metáfora interessante, e por aí afora. Então foi muito bom, sabe, você ter descoberto esses talentos que perduraram. O Geraldinho, enquanto viveu, né, foi um sucesso no Brasil inteiro. Newton Pinto e Tom Carvalho tem uma história também muito curiosa, né? O Newton apareceu primeiro, conheci o Newton em Itapuranga, na terra dele. Estava gravando um programa lá e me chamaram para uma entrevista no rádio, fui e ele sempre acompanhando ali, sabe? Aquele menino atrás, né, e tal. Aí o sujeito me falou, ele faz teatro, ele
Gostaria muito de conversar com você, de ter uma oportunidade. De repente o Newton vem para Goiânia, teve um concurso de piada no Teatro Goiânia, eu até fui, e ele foi atrás de mim depois. Olha, eu tenho um caso interessante, contou aquele caso da porquinha. Era também comprido, não dava para televisão. Você reduz um pouco, reduziu, ainda estava longo, né? Estava meio comprido. Reduziu mais, fez, avaliei, botei no ar e foi um sucesso, o pessoal gostou. Aí de repente veio o Newton, ó, eu tenho um amigo, sabe, lá de Itapuranga também, que ele conta piada comigo e tal, era o Tom Carvalho. E juntou a dupla e está aí consolidada, faz sucesso no Brasil todo, né, que é uma beleza. Então a gente tem, assim, muita alegria em ter participado dessas carreiras que, é claro, nós não fabricamos talentos, o talento é deles, né, apenas registramos e demos uma oportunidade para divulgar seu trabalho, né, para expandir, né. Hamilton, a gente tem percebido o seguinte, com cada vez mais as redes sociais, a televisão, o rádio e a comunicação se fortalecendo cada vez mais, integrando as pessoas cada vez mais, essa regionalidade parece que ela vai perdendo espaço em programas, um programa como esse aqui, o Raízes, programa como Frutos da Terra, programas como o da Inesita Barroso, do Rolando Boldrin, ou o Galpão, lá do Gaúcho e tal, eles vão, parece que, perdendo, tendo dificuldade em sobreviver. Você acha que esse mecanismo de comunicação de massa tenta sufocar a regionalidade? Não sufoca. Interessante, não lembro se foi o Dostoiévski, me parece que sim, que disse o seguinte: se queres ser universal, cante a tua aldeia. E o Nelson Rodrigues praticamente parafraseou, né? Para ser regional, comece pelo seu quintal. Então isso é uma sabedoria. Não adianta, nossas raízes, né? Elas estão plantadas ali e você não consegue sair delas. É a sua identidade, né? Seus costumes, seus hábitos. É claro que você pode ser universal, mas sem desprezar a sua cultura, onde você foi criado, onde você nasceu, onde você convive ou conviveu. Então, não adianta, não tem jeito. A tecnologia ajuda nos dois sentidos, não só na questão da universalização, mas também no regional. Com tecnologia você faz mais fácil, as coisas são, né? Mas eu acho difícil. A música, por exemplo, o country americano permanece até hoje, que é o quê? É um sertanejo americano, né? A música mexicana lá, a música do campo, permanece até hoje, né? Então, todo lugar, quer dizer, todo mundo canta a sua aldeia, né? Lá em Nova Orleans, o pessoal continua cantando blues à beira do rio, lá, né? No Mississippi, né? Pois é, e é interessante, você falou do Galpão, porque eu, né, fui amigo do Nico Fagundes, que até morreu há pouco tempo, né, poucos dias. E o Rio Grande do Sul é um país que dá um valor, é um estado que dá um valor impressionante ao seu nativismo, às coisas da terra, né? Impressionante. Talvez mais do que Goiás, né? Mas esses valores eu acho que eles não desaparecem, não serão jamais sufocados, porque é onde nós nascemos, é o nosso berço, é a nossa identidade, né? O gaúcho, onde reúne 3, 4 gaúchos, forma o CDG, né? O Centro de Tradições Gaúchas, né? E eu acho, Hamilton, assim, um reconhecimento ao seu trabalho aqui, eu acho que as pessoas passaram a prestar mais atenção na tradição goiana, do Frutos da Terra, do que antes. A televisão ajudou, mas você foi a mola propulsora, quer dizer, você foi o veículo que fez com que a cultura popular fosse mais respeitada, ela fosse inserida nas políticas culturais, né, de governos, porque uma coisa é que você fez, quer dizer, você agregou e reuniu, registrou o que se passa em volta de nós. Tudo que se passa em volta de nós, a gente pode chamar de cultura, né? E conduziu isso para um programa, ou pelo menos já para pensar em políticas culturais de preservação aí do nosso folclore, né? Doracino, tem um erro muito grande de muita gente, é claro que não é de todo mundo, mas é confundir escolaridade com cultura, sabe? A cultura, o Geraldinho era extremamente culto na sua região, né? E todas as pessoas que vivem na zona rural sabem fazer coisas lá que você jamais faria, né? Então, você observa, por exemplo, de maneira muito detida a engenharia caipira. Muita coisa até veio de fora, né? O carro de boi, por exemplo, quem trouxe foi o Martim Afonso de Souza, né? O carro de boi está aí, o carro de boi é nosso. Então você fala, mas carro de boi isso é imprestável, não serve para nada. Você está vendo aí a festa da Trindade, quantos carros levam? Ali sim, é devoção. Mas olha, tem regiões, por incrível que pareça, que o carro de boi ainda é o veículo para transportar o milho, para transportar a lenha, você entendeu?
Às vezes o sujeito tem lá na garagem dele uma caminhonete, mas tem também o carro de boi, trabalha com carro de boi. É mais econômico, né? Por exemplo, transportar uma boiada, a boiada em carreta, mas você entra aí na Estrada do Boi, por exemplo, em Goiás ou em outras regiões, sabe, você vê lá os boiadeiros ainda tocando 1.500 bois. Se for transportar aquilo em caminhão, você está... E as boiadas, né? É caro, né? caro. E as boiadas ainda, como na minha época de infância, atravessam toda a cidade, né? Que é Exatamente. uma coisa que não se vê e as pessoas que estão nos grandes centros também não percebem, não vê, claro, mas isso acontece no dia a dia, né? Hoje tem que, se não quer que passe na cidade, você tem que criar um anel viário para boiada, né? É mais difícil, né? Como os corredores ecológicos, né? Que todo mundo fala em fazer corredores ecológicos e acho que essa coisa de ecologia é um negócio que toca muito também. O Frutos da Terra sempre teve essa atenção voltada para o meio ambiente, né? Até observa o seguinte, olha, quem mata mais os bichos hoje não são os caçadores, são os motoristas. É verdade. Né? Você pega na estrada aí, qualquer trecho, né? Interessante, uma vez o Carmen e eu saímos para registrar isso. Fomos de Goiânia para Bela Vista. E Bela Vista, sabe, você via raposa morta, impressionante. A incidência de raposas mortas era maior do que de outros animais. O tamanduá-bandeira, que você vê muito, o tatu, né? Aí eu comecei a observar por quê. Aí a gente pensou, olha, tem uma granja aqui de lado. A raposa persegue a galinha mesmo, né? Então o cheiro da galinha, a raposa ia atravessar para ir para a granja, era conta, morria, né? Então, quer dizer, as pessoas não têm muito cuidado. E tem gente, o Carmo falou isso, foi, cara, é ignorância. E depois concordei com ele, que ele provou para mim. O carro, às vezes, desviando do leito da estrada para pegar o bicho no acostamento. Negócio esquisito. Então é uma coisa desumana, né? Mas sim, a gente ainda tem muito para aprender. Para aprender, é verdade. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não! Raiz e Jornalismo Cultural, hoje entrevistando o apresentador, o publicitário Hamilton Carneiro, né? Edival? Assim, não sei se você sabe, eu acho que você sabe, mas o Hamilton Carneiro é um poeta, não só esse poeta da cultura popular, mas ele é um poeta lírico, intimista também, e ele está, estou sabendo que ele está preparando um livro. O que você está preparando para nós lá, Hamilton? Só para completar, eu sei sim. Aliás, Frutos da Terra, a letra é de Hamilton Carneiro, né? Então, é de um lirismo muito bacana, muito bonito. Tem interessante uma música que está passando aí na TV agora, que foi Jeito Goiano. A gente viu uma pesquisa feita pelo Instituto, não me lembro agora o nome do Instituto, mas foi feito para ver o perfil do goiano, né? Aí, com o resultado daquela pesquisa, resolvemos fazer a letra Jeito Goiano, que o Amaury Garcia e o Luiz Augusto botaram música, valorizaram a letra bastante, né? E está passando hoje, passa como uma vinheta, né, da TV Anguera, que é o Jeito Goiano. Dividido em blocos, né? Então, cada bloco é uma estrofe, né? E que tem aquela, por exemplo, a bem oportuna hoje o meu rio Araguaia é minha segunda casa, olho para o seu sol poente, vermelho que nem a brasa, sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma, pescando na água rasa. Né? E outras coisas por aí que falam dos costumes, né? Mas o livro, Edival, é o seguinte, estou preparando esse livro há muito tempo, não tinha tempo para agora, resolvi completar. Entendeu? Ele não tem muito a ver com Frutos da Terra, embora acaba tendo traços comuns, que você fala de poesia, né? São poesias assim bem decodificáveis, sabe? Nada de hermético, né? Mas um outro lado meu, que é muito próximo desse outro da poesia bem regional, do Frutos da Terra, que às vezes a gente faz, né? Então, é um livro que deve chamar Converso, né? Se eu não mudar o título, eu sempre mudo, né? Às vezes você está fazendo um texto publicitário, você muda ele 500, cada vez que você lê, não está bom, né? Você acaba mudando, né? Mas deve até te comprometer aqui, né? Chamei você para prefaciar, né? Você aceitou, então agora está comprometido. Né? Eu estou muito honrado. Estou registrando aqui, né? Estou muito honrado com esse convite, agora não tem como fugir, né? Hamilton, você já tem data para lançar o livro? Não, com certeza vai ser esse ano, né? Ótimo. Porque senão, de repente, esse negócio de data, tem uma história interessante que o Érico Veríssimo, o Érico Veríssimo sempre quis ir para a Academia Brasileira de Letras, né? E sempre negava, a academia tem muita política, aquela coisa toda, né?
Quando foi um dia, já no final da vida, né, o Austragésilo era presidente, foi presidente muitos anos, né? Ligou para o Érico, agora eu acho que dá certo, é sua vez, né? Então nós temos uma vaga. E o Érico, naquela santa sabedoria, né? Falou, presidente, eu agradeço, mas eu já sou quase uma vaga. Então tem projetos que você não deve adiar muito, não. É verdade, eu já sou quase uma vaga boa. Bom, a prosa está boa, né? Com o Hamilton, o Edival, com o telespectador, mas o texto na televisão é assim, você conhece muito bem, né, Hamilton? Conheço muito bem, né? E nós te agradecemos aqui pela entrevista ao programa Raízes Jornalismo Eu que Cultural. agradeço, Doracino, uma honra estar aqui com você, com o Edival, né? Com pessoas sábias, pessoas que gostam da cultura, né? Então nos identificamos muito com isso, né? Com esse trabalho. Parabéns pelo seu programa, pelo Raízes, né? Que eu não digo que é apenas resgate, mas olha, se não resgatar, o registro que você faz já é muito importante, né? Obrigado. Tomara que dê uma boa audiência, né? Porque você tem trazido gente boa aqui e hoje você me trouxe. Então, vamos ver. Vai dar mais audiência, eu espero. Muito obrigado. Edival Valença, vamos embora? Pois é, Darcy, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com você, entrevistando os convidados do Raízes hoje, especialmente o Hamilton Carneiro, né? E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. Posso fazer uma despedidazinha aqui, no finalzinho? Deus te põe a virtude. Amém.